Boa noite, então, todo mundo. Eu vou começar fazendo uma introdução a respeito dos nossos eventos em geral, ao INSPER e a plataforma de empresas familiares. Então, foi com muito prazer que o INSPER, há aproximadamente 3 ou 4 anos, criou o que a gente chama de plataforma de empresas familiares, que é uma iniciativa que busca agregar todas as atividades, esforços, desde eventos, cursos, publicações, etc., que a escola faz sobre o tema de empresas familiares. E nos últimos 18 meses, nós tivemos aí a grata satisfação de ter a presença de todos vocês cada vez mais aqui nos nossos eventos. Então, estamos podendo realizar aí alguns durante cada semestre, né? E hoje é com muita satisfação que a gente recebe aqui, né, a Adriane Pacheco e o Marcelo Perman para falar conosco sobre acordos societários, os mitos e as verdades sobre esse tema que é tão importante aí para as empresas familiares. A gente vai fazer um bate-papo, a gente preparou aqui algumas perguntas, mas convida a todos os participantes que tiverem dúvidas, considerações, por favor, para passarem aqui no chat, a gente vai ficar dando uma olhada, ou até como é um Zoom normal, tá, pessoal? Que agora estamos todos acostumados com ele. Então, se vocês quiserem abrir o microfone, levantar a mãozinha, né, e abrir o microfone para fazer sua pergunta diretamente, também serão muito bem-vindos. Se vocês quiserem saber, eventualmente, mais sobre a plataforma de empresas familiares, é só buscar no Google, né, plataforma de empresas familiares INSPER, que vocês vão cair na nossa página. Mas também a gente vai deixar aqui no chat depois o link para vocês darem uma olhada, tá legal? Então, por favor, Adriane, se você pudesse apresentar, muito obrigada pela presença, por ter tido aí disponibilidade de estar conosco hoje. Bom, boa noite, Aline, boa noite, Marcelo, queria dar boa noite a todos os participantes, agradecer o convite, é uma honra para mim estar aqui, ao lado, né, Aline, minha companheira de curso de Family Office, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar tanto, e com o Marcelo, que é meu amigo aí há mais de 20 anos e um profissional que eu tenho toda a admiração. Como você mencionou, meu nome é Adriane, eu sou sócia do Humberto Sanches e Associados, que é um escritório que é voltado justamente para as famílias, né, para as pessoas físicas, as famílias, as suas relações internas e as suas relações com os seus negócios. Então, esse tema que a gente vai tratar hoje é um tema que a gente vê bastante por aqui e eu espero que possa contribuir para uma boa discussão. Obrigada, Adriane. Marcelo, por favor, também, muito obrigada pela sua presença. Se você puder só se apresentar aí para o pessoal que ainda não te conhece. Claro. Boa noite. Em primeiro lugar, também queria agradecer o convite, a Aline, o convite do INSPER, da Plataforma de Empresas Familiares, e o convite da querida Adriane, com quem compartilhamos aí uma longa trajetória profissional e de amizade. Então, é uma baita alegria estarmos juntos. Eu sou também advogado de formação e de experiência e por, enfim, 20 anos trabalhei especialmente nas áreas societária e de fusões e aquisições, reestruturações e na área de mercado financeiro de capitais. E relativamente recentemente, né, há 2 anos, eu fiz uma transição profissional e hoje eu me dedico à atividade de mediador de disputas empresariais, né, de conflitos de empresas, e nesse campo e nesse universo, certamente com bastante concentração nos conflitos de grupos familiares, de famílias empresárias, de empresas controladas por famílias, onde eu encontro aí, enfim, os temas dos acordos de sócios com bastante proximidade. Então, vai ser um prazer bater esse papo também. Ótimo. Então, nesse bate-papo, a gente vai começar pedindo a Adriane, por favor, para falar um pouquinho sobre o que são os acordos societários em linhas gerais, né? E qual que é a relação entre esses acordos de sócios, né, que são instrumentos aí da empresa familiar,
e a organização patrimonial e sucessória da família empresária. Você pode explicar um pouquinho para a gente a diferença das duas coisas, como é que elas se juntam, se organizam? Perfeito. Eu acho que quando a gente trata desse tema, né, organização patrimonial e sucessória, e acordos de sócio, eu acho que é sempre interessante a gente olhar sobre a perspectiva da família, em qual daqueles círculos, né, que foram popularizados, né, pelo John Davis, naquele livro de Geração para Geração, em qual desses círculos a gente se encontra, né? Então, a gente tem, basicamente, 3 círculos, um círculo eminentemente da família, um círculo eminentemente da gestão e um círculo eminentemente da propriedade. E os acordos de sócios, assim como os demais instrumentos de organização patrimonial e sucessória, eles se encontram justamente nesse círculo da propriedade. E aí, quando a gente fala, então, sobre essa perspectiva, né, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar para esses sócios, né, como titulares de participações em empresas familiares. E aí a pergunta seguinte que a gente precisa se fazer é: essas pessoas, ao lidarem com a propriedade dessas participações societárias, quais são os interesses dessas pessoas, né? Que tipo de situações essas pessoas estão sujeitas, a que tipo de relacionamento essas pessoas estão sujeitas. E aí a gente consegue mapear situações do tipo: essas pessoas sócias, elas estão certamente afetadas por um falecimento de um familiar. Elas vão ser afetadas no momento que elas decidem casar, constituir uma união estável, ou quando elas dissolvem esses vínculos, né? Elas podem se desentender com outros sócios que elas tenham no âmbito da empresa familiar. Por exemplo, um gostaria de fazer uma fusão, o outro não. Um tem um maior apetite para risco e gostaria de fazer um investimento de risco, outro não. Esses pontos, na qualidade de proprietários, eles começam a poder gerar situações que potencialmente representam um conflito, né? Outra situação comum: quando abandonar o barco, um quer abandonar o barco e vai deixar toda a responsabilidade para os demais, né? Ou até mesmo todos querem vender, mas em que termos vamos vender? Como que a gente toca isso adiante? Então, todas essas nuances envolvendo a propriedade das participações societárias, elas precisam ser muito bem endereçadas, né, para que a gente consiga, em primeiro lugar, né, manter as boas relações entre os membros dessa família empresária, porque a gente sabe que a partir do momento, né, em que essas relações funcionam, a chance de funcionar na esfera da empresa familiar é muito maior, e o que se quer, em última análise, é preservar esse negócio, seja para tocá-lo adiante, seja para ter ali um ativo que desperte interesse de outros investidores que eventualmente venham a adquirir o controle dessa sociedade, e principalmente o que se quer é prevenir conflitos, né? Então, esses objetivos a gente alcança se valendo de instrumentos de organização patrimonial e sucessória. Entre eles, o nosso principal tema hoje, que são os acordos de sócios, mas também a gente precisa pensar em constituição de holdings, pactos antinupciais, de união estável, testamentos, documentos que enderecem questões de capacidade, doações e alteração de regime de bens, por exemplo, né? É um todo, quando a gente olha para essa situação. Então, nesse sentido, o que eu enxergo, né, acordo de sócios, instrumentos de organização patrimonial e sucessória da família empresária, o acordo de sócio, ele é um desses instrumentos de organização patrimonial e sucessória que lida diretamente com a propriedade daqueles familiares, daquelas pessoas integrantes da família empresária, com a relação de propriedade deles com a participação societária da empresa familiar, visando a manutenção
dessa propriedade e as relações que advêm da manutenção dessa propriedade. Resumiria mais ou menos assim. Tá ótimo, Adriane. E você pode explicar para a gente um pouquinho mais de quais são esses instrumentos de organização patrimonial e sucessória? Você mencionou alguns, como testamento, etc. O que são eles, assim, de fato? E normalmente, quando é que as pessoas se preocupam ou têm que se preocupar em organizá-los, em obtê-los, em redigi-los, vamos dizer, de uma forma geral? Perfeito. Como você mencionou, né? Eu falei do próprio acordo de sócios, eu falei da constituição de holdings, eu falei de pactos de união estável e antinupciais. Até hoje a gente tem, né, num contexto de uma alteração de regime de bens, pactos pós-nupciais, testamento, questões de capacidade, doações, etc. Né? E aí, se a gente for olhar para cada um desses instrumentos, eu dividiria esses instrumentos em dois grandes conjuntos, que seriam aqueles instrumentos que vão lidar diretamente com a transmissão da propriedade, né, do ativo, no caso, a participação na empresa familiar, e aqueles instrumentos que vão lidar com a manutenção dessa propriedade e considerar as relações que se perpetuam no tempo. Então, por exemplo, né, um testamento. Um testamento vai versar principalmente sobre a transmissão da propriedade. E ele vai paulatinamente se enfraquecendo conforme o testador pretenda inserir no testamento questões relativas à perpetuação das relações entre os sócios. A gente brinca muito que é um grande problema o testador que quer rule beyond the grave, né? Ou seja, ele quer ali ter um poder de decisão tão absoluto que ele quer, na minúcia, determinar o que vai acontecer. E isso, na minha visão, acaba fracassando na maioria das vezes, né? Então, nesses instrumentos, o objeto principal tem que ser estabelecer nortes, diretrizes e como vai se dar a transmissão dessa propriedade. Agora, quando a gente olha para instrumentos visando a manutenção dessa propriedade, a gente chega, por exemplo, no acordo de sócios, né, que vai tratar principalmente dessas relações entre os sócios que se perpetuam no tempo. Então, como que a gente vai se organizar no tempo para votar determinada matéria, como a gente vai procurar mitigar conflitos no caso de uma venda, né? E eu posso vincular esses instrumentos de transmissão e manutenção. E é isso que, na verdade, a gente precisa fazer para assegurar aqueles objetivos que eu comentei no início, né? A gente precisa escolher qual é o instrumento de organização patrimonial e sucessória adequado para lidar com cada uma das situações da empresa familiar, e a gente precisa combiná-lo com os demais para a gente alcançar o efeito máximo. Um instrumento provavelmente sozinho não vai funcionar, ao passo que a combinação desses instrumentos pelo menos aumenta as chances, né? Se não vai garantir em nenhuma situação, mas pelo menos aumenta as chances da gente alcançar aquela pacificação de conflitos, a manutenção dos negócios, a prosperidade dos negócios e a boa relação entre os familiares. Certo. Às vezes a gente recebe umas perguntas assim, eu ainda não tenho nenhum desses instrumentos. Por onde que eu começo? Você tem alguma dica aí, Adriane, de por onde é melhor começar? Tem começo, tem fim, ou vai depender muito de cada caso? Como é que é a sua dica aí para o pessoal que ainda não tem esses instrumentos? Então, eu acho que o primeiro ponto, né, é ter a ciência de que é importante, eu acho que o Pellman vai tratar disso um pouquinho mais adiante, mas eu acho que a família, ela precisa se conhecer, né? Ela precisa entender quais são os interesses daquelas pessoas e como esses interesses podem eventualmente se alinhar ou se opor aos interesses dos demais. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação de um fundador,
né, que tem ali filhos que ele já formou e que trabalham na empresa, e outros filhos que eventualmente não trabalham na empresa, é muito importante que esse fundador comece pelo testamento, né? Os filhos que não trabalham na empresa, eles podem receber outros ativos, caso seja possível, e caso não seja possível, uma vez feito o testamento, ele precisa partir para o acordo de sócios, porque eu quero entender como que esses filhos vão ocupar as devidas posições conforme os seus interesses e as suas capacidades também, né? Então, eu diria o seguinte, a gente precisa identificar, quando a gente está tratando desse assunto, qual é o problema mais premente, iniciar por ali, e a partir daí, vamos dizer, desfiando o novelo, né, para ir abordando a questão sob as mais diversas perspectivas, né, seja sucessória, seja de acordo, seja de doação, enfim. E é sempre essa resposta do advogado, né, depende. Mas esse exemplo que você deu foi muito bom, porque traduz bem, assim, vamos identificar qual é a situação, qual é o desafio, qual é o calo que está mais apertando, vamos dizer assim, no momento, né? E a partir daí ir organizando esses instrumentos societários na ordem que a família mais necessita, né? Perfeito. E aí você falou um pouquinho dessa coisa de ter, vamos dizer, talvez uma pessoa trabalhando, ou um ou mais filhos trabalhando, outros não. Tem muito esse tema dos sucessores, né, Adriane? Como é que se trabalha a vinculação dos sucessores, membros da família empresária, aos acordos de sócios? É ótimo, Aline. Eu acho que esse ponto especificamente é um ponto que eu particularmente gosto de tratar sempre em camadas, né? Eu acho que a gente busca, né, dependendo da configuração familiar, das possibilidades, né, que existem, vincular diretamente esses sucessores ao acordo, né? Seja porque eles têm ali uma determinada participação societária já um pouco menor, mas isso faz com que eles possam figurar dentre as partes do acordo como sócios, ou pelo menos que eles tenham evidente conhecimento daquele acordo de sócios, assinando, por exemplo, como intervenientes anuentes, né? Então, isso eu acho que é o mundo ideal, vamos dizer assim, né? Se for possível. Depois, a isso, a gente costuma também combinar disposições testamentárias, né? Pensando nesses sucessores, que, de alguma forma, os obriguem a, sendo o destinatário da participação societária, né, e se tratando de uma situação em que ele vai efetivamente ingressar na sociedade, que se estabeleça via testamento uma obrigação de observar o acordo de sócios, como, por exemplo, um encargo, algo do gênero. Isso a gente também faz bastante. Uma outra alternativa, né, pensando também nos sucessores, é cada família, cada tronco da família ter uma holding para esse tronco da família. E o ativo detido pela holding é a participação na empresa familiar. E, por sua vez, quem está vinculado ao acordo é uma entidade, a holding, e aí você consegue disciplinar também de uma maneira interessante essa vinculação. E aí também tem um outro ponto que eu gosto de tratar, que é a vinculação per se, né? Poxa, e se eu não fizer nada, né? Os acordos, eles sempre trazem aquela disposição de esse acordo vincula os sucessores e herdeiros das partes, né? E existe um acórdão do STJ, que é um acórdão que eu gosto muito de fazer referência quando a gente trata desse assunto. Ele não é relativo ao acordo de sócios, mas o raciocínio que foi desenvolvido nesse julgado, eu acho que ele é em todo aplicável à questão do acordo de sócios, né? O que aconteceu nesse caso específico? E o STJ entendeu pela vinculação per se dos sócios, no caso, a cláusula arbitral que estava prevista no contrato.
O STJ, justamente, ele disse como a disposição da cláusula arbitral, e eu entendo também a vinculação ao acordo de sócios, diz respeito ao pacto social como um todo, eu preciso entender que aqueles que disciplinaram a matéria podem transmitir adiante essa obrigação de seguir vinculado. Né? Eu estou até com uma parte aqui desse acórdão para tratar, então, veja bem, aqui a matéria é cláusula arbitral, né? Os herdeiros, os sucessores, eles receberam participação numa sociedade limitada, eles não queriam permanecer como sócios nessa limitada, e começou a haver uma briga sobre qual seria o valor dos haveres, então, desses herdeiros que não ingressariam como sócios. E o contrato social previa que essa questão precisaria ser submetida à arbitragem. E os herdeiros trouxeram essa questão, olha, o direito da sucessão é um direito indisponível, então eu não posso me vincular aqui à arbitragem, que não permite esse tipo de solução para matérias de direitos indisponíveis. E aqui, quando o relator, que era o Marco Aurélio Bellisi, foi dar o voto, ele tem um trecho que eu acho que é muito significativo para o nosso tema de vinculação de sucessores aí ao acordo de sócios, né? Ele diz assim, se ao sócio não é dado afastar-se das regras e disposições societárias, em especial do contrato social, em especial, né, não exclusivamente, aos sucessores de sua participação societária, pela mesma razão, não é permitido dela se apartar, sob pena de se comprometer os fins sociais assentados no contrato e a vontade coletiva dos sócios, representada pelas deliberações da sociedade. Então, apesar do tratamento vinculação de sucessores ao acordo de sócios, a gente sempre buscar, né, criar a maior vinculação direta possível sobre essas camadas que eu mencionei. Eu entendo que existe também a vinculação independente desses sucessores ao acordo de sócios. Ótimo. A gente está com uma pergunta adicional aqui sobre os instrumentos, Adriane, perguntando sobre o pacto familiar. Uhum. Bom, então, vamos lá, o pacto familiar, é muito boa essa pergunta, porque ela tem a ver com aquilo que eu comentei lá no início. Em qual círculo, né, nós estamos falando aqui quando a gente olha para a empresa familiar, né? O acordo de sócios, ele vai se inserir no círculo da propriedade, como eu mencionei. O pacto ou protocolo familiar, ele vai dizer respeito à família. Então, ali a gente vai tratar de situações que podem representar um núcleo que depois vai se expandir para determinados instrumentos. Então, ali a gente pode prever, por exemplo, olha, quais são os requisitos que um familiar tem que ter para trabalhar na empresa familiar, né? O que a gente quer alcançar com a nossa sociedade? A gente está mais aberto a riscos, menos aberto a riscos? Então, vamos pensar, o pacto familiar, ele pode versar sobre essa matéria, mas não somente sobre ela, ele pode versar, por exemplo, por que na nossa família a gente recomenda que todos se casem pelo regime da separação total de bens? Porque a gente quer manter essa participação societária na linha direta descendente, por exemplo. Então, ele é um instrumento muito mais amplo, né, de disciplina da governança familiar que o acordo de sócio, mas, ao mesmo tempo, ele é um núcleo do qual emanam diversos outros instrumentos que vão tratar dos pontos específicos centrais que estão tratados ali. Então, eu não sei se ficou claro, mas são círculos diferentes, em primeiro lugar, sendo que o pacto familiar, o protocolo familiar, ele
pode ser o gatilho para a família identificar justamente que é necessário fazer um acordo de sócios tratando da relação de propriedade daquela pessoa especificamente com a participação na empresa familiar. Ele gera e provoca esses diálogos, né, Adriane? Exatamente. Que nos outros círculos. Ótimo, ficou claro. Pessoal, se tiver mais perguntas, pode ir fazendo igual a Caroline aqui que colocou no chat, a gente vai encaixando aqui. Agora a gente gostaria de pedir para o Marcelo nos ajudar com um ponto de vista, Marcelo, sobre assim, de tudo que a Adriane discorreu aí, né, sobre a importância, o papel do acordo de sócios, como que a elaboração de acordo de sócios pode permitir que ele cumpra um propósito grande, né, que é mitigar aí os riscos de conflitos entre os sócios? Então, vamos lá. Obrigado, Aline. Acho que pegando o gancho em, enfim, vários elementos importantes que a Adriane trouxe, né? Então, o acordo dos sócios nessa função de, enfim, manter, de regular, né, a manutenção, o exercício da propriedade, né, das participações societárias, de determinar como que são tomadas as decisões na sociedade sobre operações, sobre alienação, enfim, quer que seja, né? Acho que a própria Adriane falou, como é que a gente faz isso para manter as boas relações, manter a propriedade e fazer os negócios prosperarem, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Acho que um dos pontos já que a Adriane trouxe e também já adota desde já, é que é muito importante a família se conhecer, né? É muito importante que se entendam as expectativas de cada um, as aptidões de cada um em relação ao negócio e que haja uma comunicação adequada na elaboração, né, do acordo de sócios e certamente na vida deste acordo, para que sempre se alinhem os interesses, para que se evitem as frustrações que podem acarretar em conflitos maiores, né, tanto em relação aos atuais sócios quanto em relação aos sucessores, né? E para isso tem todo um aparato estrutural e de instrumentos que a Adriane abordou bem, de como fazer o acordo só ser acompanhado, né, conforme o caso de estruturas de holdings, de testamento, de medidas para incluir sucessores como intervenientes anuentes, até, né, para evitar uma discussão em juízo sobre se os direitos da sucessão são ou não são disponíveis, né, o que já gera possivelmente alguns riscos ao negócio, algumas turbulências na vida da empresa. Uma vez que você tem uma discussão dessas que chega até o nível da STJ, você pode imaginar que essa empresa, na situação concreta, pode ter sido afetada, né? Então, para além da estrutura, e que é crítica e crucial, acho que tem um olhar do como, efetivamente, de como que se dá o processo, né, da confecção, da negociação, da discussão a respeito das relações entre sócios que resulta na elaboração de um acordo, né? Acho que tem um elemento interessante com o qual eu tomei contato há alguns anos, que na cultura oriental asiática, né, que é diferente da nossa até em vários aspectos nessa cultura empresarial e jurídica e tal, existe um olhar de celebrar, ou existia pelo menos, acho que hoje em dia também na prática lá também é muito influenciada por outras práticas também ocidentais de confecção de contratos, mas existe um olhar de se celebrar contratos muito mais curtos, contratos sem hipóteses do que pode dar errado, tanto assim, né? Sem prever os remédios, prever as penalidades e tal, porque tem um olhar cultural que eu acho que é interessante, de que o contrato ele reflete um compromisso, né, com o futuro, né? Ele reflete um desejo de todos do que deve ser a relação entre os contratantes, né? E nesse caso, entre os integrantes da família, sócios de uma determinada empresa, qual que enfim, ele é quase uma peça, né, de otimismo e de esperança em relação a esse futuro. Então, não se escrevia, pelo menos, sobre o que pode dar errado, né? E num olhar de que a relação contratual é viva depois do contrato, ela tem flutuações, as circunstâncias mudam, as negociações são diárias, é preciso manter viva a comunicação adequada para evitar rupturas e conflitos maiores. Não acho, evidentemente, que essa seja a prática aqui, e nem poderia ser. Eu acho que a gente sabe aqui, efetivamente, que há lacunas contratuais, mas existe na nossa cultura um olhar de
antecipar riscos, possibilidades de situações darem errado, prever como que se dá a solução de disputa, seja uma cláusula arbitral, como a Adriane mencionou, qualquer outra coisa. Mas o espírito, em alguma medida, pode ser comparável, né? Eu acho que o olhar na elaboração de acordos sócios, né, como contratos que, vamos dizer, criam regras para relações diárias, frequentes, continuadas, é um espírito de fazer um contrato que deva dar certo no longo prazo, né? E aí entram várias providências, várias precauções importantes, assim. Ter cuidado nessa elaboração, né? E ter um olhar atento à pressa que às vezes orienta a elaboração desses instrumentos. A pressa, assim, evidentemente que a gente vai lidar com janelas de oportunidade, com uma urgência que possa existir realmente de regular uma situação para que ela não fique desregulada, para organizar, fazer essa organização de patrimônio. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante ter um olhar de reflexão, é importante ter times ou pessoas envolvidas com olhares e perspectivas distintas, né? Entre, enfim, os sócios, os assessores, que possam ajudar a entender se aquele documento tem o equilíbrio adequado. Evidentemente que há cláusulas de disposições que precisam ser exigíveis, né? São cláusulas que devem ser passíveis de levar numa disputa ao judiciário ou à arbitragem, que possam, vamos dizer assim, que sejam de cumprimento obrigatório e tal. Mas também é muito importante ter um olhar de incentivo para um cumprimento voluntário no contrato, um documento em que haja uma adesão de todos os envolvidos e que haja uma participação de todos, que todos se sintam, vamos dizer assim, corresponsáveis por aquele documento, porque isso orienta e determina muito como é que vai ser o dia seguinte, né, da celebração desse instrumento, né? Então, isso afeta a negociação, afeta uma negociação em que é importante compreender os interesses e as necessidades dos dois lados, compartilhar informações, testar as expectativas, as aptidões, fazer testes de realidade para ver o que é factível, o que não é, o que cada lado está pronto e disposto a cumprir, enfim, e substituir, talvez nesse sentido, aquilo que às vezes é típico numa negociação contratual, que é uma negociação com base em posições de barganha, quem tem mais força, efetivamente, de fazer prevalecer uma visão para aquele contrato, para aquele acordo, de inserir uma determinada cláusula que está numa posição de força, isso, enfim, é legítimo na negociação, mas, de novo, isso também oferece riscos para o cumprimento no dia seguinte. E ao invés disso, ou pelo menos junto com isso, ter um olhar de entender qual que é o benefício comum de cada um, quais são as alternativas que atendem esse benefício comum, como é que você aloca riscos de lado a lado de uma maneira adequada e riscos que sejam suportáveis para cada um dos lados, né? Como é que você otimiza até economicamente os contratos com esse olhar, oferece maior satisfação para todos e aí justamente esse incentivo de cumprimento voluntário. E nesse contexto, né, também, evidentemente, antecipando temas que possam gerar divergência futura, elaborando, né, cláusulas e mecanismos de resolução de disputas que sejam customizados para aquela situação, que sejam eficazes. Então, assim, se já existe muitas vezes um certo efeito nocivo de um início de uma disputa, como é que você cria incentivos para as partes negociarem previamente? Como é que você prevê, possivelmente, mediações antes do ingresso com uma disputa adversarial no judiciário ou em arbitragem? Como é que você assegura confidencialidade para preservar a reputação, imagem e mitigar, né, riscos de turbulência ao próprio negócio? Como é que você cuida para que as decisões societárias não se paralisem quando um conflito aparece? Então, assim, isso também, evidentemente, entra no quadro geral. Mas é isso, é um olhar de como que vai ser o dia seguinte, como é que você previne ou mitiga conflitos eventualmente mais nocivos para a vida da sociedade e para as relações familiares, né? Ótimo. E se a gente fosse falar um pouquinho agora das matérias, né, que fazem parte aí do cerne desses acordos de sócios, né? Adriane, se você pudesse comentar um pouquinho para a gente, assim,
quais matérias que são típicas de um acordo de sócios, né? E quais os mitos que às vezes a gente ouve falar, nossa, isso aí não tem nada a ver, mas as pessoas acreditam, né? De alguns mitos, até temores aí sobre esse conteúdo dos acordos de sócios. Perfeito, Aline. Eu acho que o Pelman trouxe uma questão que é um gancho muito bom que eu quero trazer, que é o seguinte, né? A gente quer, dentro do contexto do acordo de sócios, criar situações em que aquelas disposições sejam voluntariamente cumpridas pelas partes, né? E aí, a gente entra numa parte que isso é o que a gente trabalha para que aconteça, né? Eu acho que todo advogado que está envolvido, né, no contexto das empresas familiares, todo profissional, na verdade, né, que está envolvido nesse contexto, ele tem que pensar justamente em como trabalhar de uma forma que as obrigações pactuadas sejam voluntariamente cumpridas, mas, de outro lado, é muito importante também que a gente tenha o colchão de segurança caso isso não funcione, né? Então, quando a gente olha para o acordo de sócios, a gente tem que... o acordo de sócios está previsto formalmente na lei das SA, né, lá no artigo 118, e você pode trazer a aplicação subsidiária das SA para as limitadas também, né? Então, a gente tem essa previsão. E o que está determinado ali, né? Que os acordos de sócios, eles vão versar sobre compra e venda de ações, eles vão versar sobre preferência para adquirir ações, eles vão versar sobre o exercício do direito de voto. E aí, então, aí a gente tem quais são as matérias típicas, né, dos acordos de sócio. A gente vai abrindo cada um desses temas, né, para trabalhar. E por que eu digo que a gente pensa que essas são as matérias típicas dos acordos de sócio? Porque o mesmo artigo que vem trazer quais são essas matérias, ele prevê a possibilidade de, não havendo esse cumprimento voluntário, né, que o Pelman trouxe, que é, na verdade, o objetivo, mas não havendo, eu consigo me valer de um mecanismo de execução específica daquela matéria que está pactuada ali no acordo. E essa execução específica, ela pode ser por meio de uma execução de uma obrigação de fazer, por exemplo, eu tenho ali pactuado um tag-along, por exemplo, né? Eu tenho que poder carregar aquela participação. Eu tenho uma cláusula arbitral, né? Eu tenho que poder obrigar os meus sócios a cumprir aquilo que está pactuado. Então, quando a gente pensa nesse sentido, é muito importante que a redação do acordo de sócios contenha matérias e ela seja preparada de uma maneira que, não havendo esse cumprimento voluntário, a gente consiga efetivamente obter a providência equivalente àquele cumprimento, seja uma obrigação de fazer, seja, aí especificamente, né, no caso do voto, uma obrigação de manifestar uma vontade num determinado sentido que está ali pactuado. E nesse sentido, a própria lei também prevê que, né, quando existe uma previsão, né, para uma deliberação prévia ali, conforme a previsão do acordo de sócios, e um desses sócios que integra o acordo vai lá e tenta voltar diferente, o presidente da Assembleia não computa esse voto, né? Então, eu diria o seguinte: as matérias típicas que é importante que exista nos acordos são matérias que permitam essa execução, né, para que aquele instrumento cumpra efetivamente a sua função. Então, por exemplo, né, e aí matérias relacionadas, por exemplo, ao voto, né, como a gente vai orientar, no geral,
os negócios dessa sociedade? Como que a gente vai trabalhar, por exemplo, novos negócios em que essa sociedade venha a se inserir, né? Quando a gente fala aí das transferências das ações, como que isso é um ponto bem importante quando a gente fala, né, de famílias empresárias, como eu regulo, por exemplo, transferências de participação societária que são permitidas, né? Então, muitas vezes a gente tem ali os sócios, pessoas físicas diretamente vinculados ao acordo, mas conforme as gerações vão evoluindo, é interessante que eu tenha holdings para cada braço da família. Então, eu tenho que ter, por exemplo, transferências permitidas para veículos que sejam controlados por aquele sócio, ou até mesmo, por exemplo, pensando num sócio eventualmente incapaz, até mesmo para um trust, né, que possa ter essa atuação no lugar de, eventualmente, um incapaz. Então, essa é uma outra matéria. E aí a gente tem, né, o tag-along, o drag-along, o put, o call, os direitos de preferência e uma outra cláusula ali que a gente sempre tem em mente, e se eu me lembro de um caso que a gente estava revendo um acordo de sócios, eu particularmente sob a perspectiva da família e sucessões, e uma das questões que foram trazidas poxa, eu estou montando aqui um negócio que num determinado momento eu quero vender, eu quero passar adiante, né, por uma questão ali de configuração, enfim. E se eu falecer todo o meu trabalho aqui de construir uma empresa que possa ser vendida no futuro, eventualmente, para algum investidor, se isso acontecer logo após o meu falecimento. Então, eu também prevejo no acordo de sócio cláusulas que beneficiem, né, aqueles que venderam a participação ali por um determinado preço, ou, né, uma vez que eu transmiti essas participações para um terceiro, que eu me beneficie de uma venda a um valor maior do que aquele que foi feito, né? E quando a gente tem também muito situações em que eu não tenho um mecanismo que fique claro como resolver um determinado impasse, né? Eu obrigo a vender ou a comprar para resolver esse impasse. Então, essas, de uma forma geral, são as matérias, né, que esmiuçam aqueles pontos que estão previstos na lei das SA, né, compra e venda, preferência para adquirir ações e exercício do direito de voto, são as matérias típicas, né, do acordo. E aí, onde começam as questões que, na minha visão, são mitos, né? Eu acho que começam em situações em que eu tenho o que é impossível você ter essa execução específica da disposição, né? E eu acho que o caso clássico desse tema aqueles acordos que prevêem, justamente como eu mencionei antes, o regime de bens que um determinado sócio deve se casar, né? Eu não me casei por esse regime de bens. Como que eu vou para um juiz e falo, obrigue ele a se casar, a alterar aquele regime de bens? Então, essas matérias, vamos dizer assim, ou, por exemplo, quantos cursos, ou enfim, eu tenho que ter o direcionamento geral, né? Eu preciso que pessoas que ingressem na sociedade para trabalhar na sociedade sejam pessoas que tenham uma determinada competência. Aí eu vou dizer que a competência não sei, tem que ter um MBA fora, tem que ter trabalhado assim, assado. Aí a pessoa ela reúne efetivamente diversas competências, e eu acho que um exemplo, né? A pessoa já teve no passado um negócio de sucesso, conseguiu fazer um negócio prosperar, mas não tem o tal do MBA. O que eu vou fazer? Eu vou obrigar um juiz a fazer com que ele faça, sabe? Assim, não faz sentido. Então, eu acho que essas questões, que são questões que, não obstante, né, elas influenciam a família, elas são relevantes para a família, elas podem estar previstos naquele outro documento, né, que foi objeto da pergunta da Caroline,
né? Eu posso ter um documento que consubstancie várias questões que dizem respeito à família empresária, né? Às suas relações entre os membros, ao que eu vislumbro para o futuro, etc. Esse documento é um documento que tem um cunho moral, ele não vai ser executado especificamente. E aí entra o ponto que o Pellman trouxe também. Esse instrumento, né, pensado pela família, ele precisa ser muito bem discutido, ele precisa ser muito bem pensado, porque justamente ele tem força moral e o cumprimento ali é sempre voluntário, né? Então, eu acho que se eu fosse trazer para você o que eu acho que existe de principal entre mitos e verdades, é essa colocação de matérias não pertinentes ao acordo como se fossem vinculantes da maneira em que se pretende fazer que o acordo vincule. Certo. E aí, muitas vezes até a inclusão dessas matérias que não deveriam ser matéria de acordo, elas acabam gerando conflitos, né? Em essas e outras causas aí de acordos talvez mal escritos ou mal redigidos, ou que a família talvez insistiu de colocar alguma coisa que não fizesse sentido. Aí, Pelma, tendo conflito dos sócios em relação aos acordos, assim, quais são os riscos para a família, para a sociedade, né? E por outro lado, de vez em quando a gente sabe que conflitos vão acontecer, assim, né? Tem algum lado que você queira falar sobre os riscos e as coisas positivas aí dos conflitos? Claro, não. Talvez comece até nessa segunda parte, Aline. Assim, conflitos são da natureza humana, né? Eles acontecem. A questão é a dimensão, né, que eles podem assumir e a consequência que eles têm para as relações e para as empresas, né? Então, assim, acho que existe um olhar favorável ao conflito. O conflito, as fricções, né, entre as pessoas, elas podem produzir soluções melhores, aprendizados, elas podem até, vamos dizer, ajudar as relações a evoluírem, a afastar dinâmicas, né, que são pouco saudáveis, mais opressivas, mais desequilibradas. Elas podem ajudar nos negócios, certamente, né, existindo perfis complementares, né, dos integrantes da família, dos executivos, na produção de melhores ideias, etc. As ideias conjuntas, elas podem ser muito melhores, elas podem tampar pontos cegos que às vezes existem na tomada de decisões, inclusive na tomada de decisões por pessoas que pensam igual, né? Então, enfim, todo o mérito, diversidade da inclusão tá ligado a isso e passa por fricções, e passa por conflitos, e passa por admitir e dar boas-vindas para pessoas que pensam diferente e que possam ajudar a construir caminhos melhores, né? Agora, de fato, determinados conflitos, determinadas disputas podem escalar, né? E aí você tem mecanismos jurídicos importantes, como a Adriane mencionou, de execução específica, de suprir manifestação de vontade de um terceiro, de até mecanismos de forçar a venda e alienação de uma determinada participação. Muitos deles resolvem e são muito importantes, de novo, para evitar um impacto maior nos negócios, potencialmente. Outros também, às vezes, não evitam que partes contrariadas vão procurar outras questões para brigar, possivelmente vão achar, podem ter mérito jurídico até fraco, mas podem gerar disrupção, né? No dia a dia da família e da empresa familiar. Então, assim, conflitos escalados podem produzir ruptura de diálogo, descumprimentos de contratos sucessivos. Quer dizer, se você tinha uma situação, ela pode gerar outras situações de descumprimento a partir dali, paralisias decisórias que são potencialmente muito danosas ao negócio, e efetivamente os interlocutores que estão nesse tipo de situação são capturados ali por vieses, por comportamentos reativos, e esses conflitos tóxicos podem e muitas vezes atrapalham muito a gestão dos negócios, a vida das pessoas, representam um altíssimo custo, né? Acho que o que eu acho interessante aqui é sempre olhar o que acontece com as pessoas em situação de conflito, em situação de pressão, em situação de contrariedade, quando se sentem injustiçadas, quando tem quebra de confiança, quando entendem que
não houve uma retribuição adequada ou justa, ou que foram afastados da gestão do negócio, que não receberam o reconhecimento merecido. Nesse tipo de situação, né, o cérebro muitas vezes adota o modo, né, que se chama em inglês de fight, flight or freeze, não é isso, né? De ir para a briga, de sair correndo ou de congelar. Né? E ir para a briga certamente é uma dessas possibilidades. Na verdade, esses comportamentos se misturam. Né? Então, aqui tem um olhar de identificar e gerir os conflitos, entendendo, né, que quais são os vieses que normalmente tomam o ser humano nesse tipo de situação e dentro de famílias, certamente com uma intensidade potencialmente ainda maior. Primeiro tem um viés típico, um bloco de viés que é o viés confirmatório. Né? As pessoas têm uma tendência a supervalorizar as ideias que elas têm, que confirmam as convicções que elas trazem já para a mesa e rejeitar completamente informações contrárias. Né? Então, junto com isso vem excesso de confiança na posição, que é uma tendência de superestimar que aquela posição vai ter êxito numa briga, aquela posição vai prevalecer numa decisão empresarial, subestimando os riscos, as fragilidades, os custos disso. Então, esse é um bloco que acho que sempre se observa nesse tipo de situação de conflitos acirrados e escalados. Né? Um outro que eu acho que é interessante, que se vê muito nas deliberações societárias e nas fricções que aparecem em muitas situações, é o bloco do que a gente chama dos custos incorridos. Né? As pessoas tendem a ir numa certa direção porque elas já assumiram aquela direção antes. Porque elas já têm um compromisso com uma certa decisão empresarial, vamos vender, vamos fazer esse negócio, vamos tomar esse endividamento, vamos pagar esse bônus, sei lá, o que for. E aí incorrer riscos crescentes nessa direção porque já investiram tempo e dinheiro. E de alguma maneira não percebendo talvez evidências que outras pessoas podem trazer e que os fatos podem trazer de que aquele caminho oferece riscos, aquele caminho talvez possa ser repensado ou deva ser repensado, mesmo com todos os investimentos que possam, enfim, ser desperdiçados porque já foram feitos naquela direção. Né? E aí, junto com isso, tem comportamento de status quo, ou seja, as pessoas têm receio de mudança, isso é muito comum, ou entendem que a situação só tem uma solução que é tudo ou nada, ou se prevalece naquela discussão com tudo e ganha tudo, ou se perde completamente. Então, tem uma distorção aí, uma polaridade que não é verdadeira, porque as soluções, né, podem ser construídas achando alternativas que beneficiam todos, que são minimamente satisfatórias para todos, mas quem está em conflito fica eventualmente paralisado nesse olhar. E aí o último que eu acho que é interessante é um olhar de generalização do que vem do outro lado, né, daquele membro da família, aquele sócio com quem houve essa ruptura. Então, aquela pessoa fica estigmatizada com base no comportamento que teve no passado, e tudo que vem do outro lado tem uma expectativa negativa e rígida, se enxerga muito mais pontos negativos do que positivos, se desconta a zero toda a solução, toda a sugestão que venha da boca daquela pessoa, e tem reciprocidade, que eu acho que esse é um negócio muito importante. A regra básica de convívio humano é a reciprocidade. Quando alguém ataca, o outro contra-ataca. Quando alguém oferece a mão, o outro oferece a mão. E os conflitos se escalam muito por conta da regra de reciprocidade. Então, um olhar muito importante que os acordos sócios podem trazer, e a gestão da vida dos acordos sócios certamente precisa trazer também, é de tentar quebrar um padrão de reciprocidade negativa e oferecer, enfim, respiro, um espaço para as pessoas começarem a construir um caminho que seja benéfico para os dois lados e que evite aquilo que é muito comum em conflito societário, que é cenários de terra arrasada, de prejuízos para todos os lados, porque para algumas pessoas nesse tipo de situação é mais importante causar dano ao outro lado do que efetivamente proteger o seu próprio interesse. Então, de novo, o acordo de sócios e a gestão do acordo de sócios é crítica para evitar esse tipo de situação destrutiva nas empresas familiares e que a gente vê em uma série de casos. Né? Então, é isso. E nesse processo de gestão dos conflitos, Marcelo, existe papel para tratar isso de uma maneira melhor, talvez com o envolvimento de terceiros, além dos familiares, né? Um processo talvez de uma mediação ou de uma facilitação por terceiros? Eu entendo que sim. Opa, eu estou borrado aqui. Espera, deixa eu só corrigir a minha câmera. Pronto. Eu entendo que sim, eu entendo que justamente nessas situações em que as pessoas estão capturadas por esses vieses, por esses comportamentos reativos,
ter uma voz de um terceiro neutro, de uma pessoa de confiança, de alguém que viu a história da família, de alguém que será próximo do patriarca, de alguém que, enfim, é muito, muito importante para ajudar que mensagens sejam transmitidas de forma adequada de um lado para o outro e sejam recebidas de forma adequada. Porque, às vezes, o conteúdo dessas mensagens pode até ser construtivo, pode até ser razoável, pode haver propostas importantes para trabalhar em cima e elas, eventualmente, podem ser desperdiçadas no contexto dessa captura, né, do comportamento das pessoas. Então, sem dúvida, tem esse papel, e eu acho que nos temas de acordo de sócios tem muitas situações em que o envolvimento de um terceiro ajuda a cumprir alguns propósitos, né? Então, assim, ajudar a preservar relacionamento, ajudar a manter o diálogo num lugar funcional que, de novo, evite um prejuízo maior ao negócio. 2, evitar brigas que sejam brigas de custos e riscos incertos, considerando todos os tipos de custos e riscos incertos, os custos financeiros, os custos de oportunidade de não estar olhando o core business, os riscos de imagem e de reputação e, certamente, as incertezas de qualquer tipo de litígio ou arbitragem que existe, sempre, né? Um terceiro pode ajudar e ajuda muito as partes a, vamos dizer assim, encontrarem a melhor solução, porque elas que conhecem o negócio, elas que sabem o que é importante, elas que sabem o que é honrar, até a história da família. Muitas vezes a gente vê isso como algo que orienta, né, a conduta das partes. E um terceiro julgador, um juiz, um árbitro, não se pautam, obviamente, por esses critérios, se pautam pelo onde o direito assiste, e isso é extremamente relevante, se orienta o comportamento das partes numa mesa de negociação, por exemplo, mas há, além disso, interesses, necessidades, fundos emocionais e espaços de criatividade, de como que você efetivamente destrói o mínimo de valor possível ou cria valor em cima de um potencial conflito, em soluções que talvez, de novo, numa disputa litigiosa, essas soluções não seriam encontráveis, né? A outra coisa que um terceiro ajuda a garantir, e numa mediação isso inclusive é assegurado por lei, é confidencialidade. Confidencialidade protege as partes, permite que elas troquem ideias de maneira mais franca, mais sincera, explorem oportunidades, digam coisas que elas não diriam se elas estivessem sob escrutínio público, se concorrentes tivessem acesso àquelas informações, ou mesmo uma questão de novo, de preservação de imagem e de reputação. E um terceiro ajuda a fazer a informação ir e vir, né? E efetivamente, numa comunicação adequada, ajudar cada lado a entender que aquele excesso de confiança que existe sempre no começo de uma disputa merece ser temperado um pouquinho com os riscos, com o olhar do outro e tudo mais, né? Então, tem muito espaço na gestão da vida dos acordos sócios para envolvimento de terceiros facilitadores, consultores, advogados, que ajudem justamente nas situações de fricção mais intensa. Tá joia, obrigada. E aí, só para a gente aproveitar esse tempinho final aqui, eu queria pedir para a Adriane compartilhar se ela tem algum caso, um exemplo assim, de um caso prático em que esses temas que a gente falou hoje foram abordados aí para ajudar. Já deu alguns exemplos hoje que foram ótimos, mas mais um aí para a gente ajudar a tangibilizar aqui para o pessoal. Perfeito. Eu queria tratar de 2 assuntos, um com vínculo com o que o Pelman trouxe, que foi o seguinte: o patriarca, ele faleceu num momento em que já havia todo um acordo para a venda da empresa familiar, né? E esse acordo, ele estava sujeito a algumas condições suspensivas e resolutivas, né? E a família teria ali um evento, né, de liquidez significativo com aquela venda que tinha sido orquestrada. E questões relacionadas à família, e claramente nesse caso era uma birra entre a viúva, que não era mãe dos filhos, né, tinha ali com uma das filhas. E esse assunto ele foi tratado não só no processo de inventário,
como foi feito um MOU para as coisas separadas, né, que não seriam objeto do inventário, porque justamente o inventário, não havia testamento nesse caso especificamente, mas o inventário ele ia fazer a transmissão daquela participação. E o MOU ia regular como se seguiria essa relação para várias questões, mas entre elas a questão da venda até se operar a sua efetivação. E por conta desse momento aí de rusga entre a viúva e uma das filhas, houve um momento em que quase se colocou tudo a perder, porque havendo um conflito familiar ali na sucessão do patriarca, a gente ia ter um problema que provavelmente ia desengatar uma daquelas condições resolutivas, e eles iam perder o negócio, né? E foi, eu lembro que foi um feriado que eu e a advogada dos filhos, né, a gente passou ali fazendo uma doutrina justamente desse ponto que o Pellman trouxe, né? Quais são as consequências do que a gente vai fazer? Será que você não entrou aqui num viés de trazer à tona uma série de mágoas, uma série de questões passadas, né, de quando seu pai era vivo, pelo fato de a gente estar aqui diante de uma filha do primeiro casamento e tudo mais? Então, assim, foi um processo que claramente a rusga familiar ia acabar com a galinha dos ovos de ouro que estava sendo transmitida naquele inventário. Não é um assunto que tem acordo de sócios, mas eu acho que está muito na linha do que o Pellman trouxe. E eu sou uma advogada que tem o foco, né? Eu nasci fazendo direito de família e sucessões no contexto da organização patrimonial e sucessória, que deu para perceber, considerando meus exemplos, as coisas que eu falo e tudo mais, né? E eu fui procurada uma vez por um empresário. Ele tinha a maior parte de uma empresa bastante grande, bastante relevante no setor de atuação específico dele, e ele era a figura que era a empresa, né? Então, assim, eu não, naquele momento em que a gente estava discutindo a sucessão dele, ele não conseguia enxergar dentro da empresa um sucessor capaz de levar o negócio adiante. E isso fez com que ele resolvesse impor a venda daquela sociedade pelos herdeiros. Então, o que ele dizia para mim era: Adriane, eles vão receber, se eu não tiver conseguido vender a participação societária, se eu não tiver conseguido vender, eles vão ter que receber essa participação e imediatamente eles vão ter que alienar. E as condições que ele colocou para alienar, e ele queria incluir essas condições no testamento, eram páginas e páginas de sei então. E eu olhei e falei: olha, esse testamento ele é simplesmente inexequível. Vai dar briga ou vai dar briga? E a gente ainda tinha uma questão, né? Eu tinha ainda a possibilidade de acontecer um milagre e não haver uma controvérsia entre aqueles herdeiros, mas eu tinha uma questão sucessória ainda que era muito complicada, que era a seguinte: a empresa representava uma parcela do patrimônio desse empresário tão grande, que ela necessariamente invadia aquela parte que não tem discussão, é a legítima, ela precisa ir para determinados herdeiros. E para a legítima eu tenho uma restrição, que eu não posso determinar que os bens da legítima sejam convertidos em bens de outra espécie. Então eu dizia para ele o seguinte: olha, você não pode dizer eu quero participação societária convertida em liquidez, porque você tem uma vedação expressa legal. E a gente não pode deixar... Lógico que, eventualmente, os advogados, os filhos, não iriam nesse detalhe, mas a gente não podia correr esse risco, porque era um dispositivo legal que acabava com tudo aquilo. E a alternativa... apesar dele ter me procurado para fazer o testamento, a alternativa que foi dada para ele foi acordo de sócios, porque toda aquele
regramento, né, que ele tinha, foi inserido no acordo de sócios, e ainda eu tinha ali uma opção de compra de um determinado sócio adicional, que, se não fosse verificada a situação, né, e o filho efetivamente se obstasse à venda, ele estava vinculado ali àquela opção de compra, e o preço era justamente o equivalente ao que fosse negociado com o terceiro que se encontrou para substituir. Então, esse foi um caso que, para mim, foi muito emblemático de alguém procurar, né, com um objetivo, que é fazer o testamento, e a solução para aquela questão que se colocava e que ensejava aquele desejo de fazer a disposição de última vontade, ela foi uma disposição de acordo de sócios. Lógico, ele teve que fazer também o testamento, mas o testamento sozinho não funcionava, ele só funcionava combinado com um acordo. Então, esse caso foi muito marcante para mim, porque demorou bastante para a gente conseguir convencer, primeiro, a gente chegar nessa conclusão, porque quando você está ali no olho do furacão, às vezes é difícil você tomar uma distância, né, para poder trazer as ponderações adequadas para o cliente, e convencê-lo depois de que o caminho mais adequado para endereçar o problema dele era combinar o testamento necessariamente com o acordo de sócios. Ai, super úteis os exemplos, Adriane. Acho que deu para clarificar bastante situações que parecem até, vamos dizer, raras, mas não são, né? Justamente. São bastante comuns, assim, da gente ter esses desejos específicos aí, né, dos fundadores ou dos sucedidos, ou situações aí de disputa entre os futuros sócios. Então, super obrigada aí pelos exemplos. Acho que a gente não tem mais nenhuma perguntinha agora no chat, não sei se alguém gostaria de deixar alguma colocação, alguma mensagem. Vou dar uma olhadinha aqui. Acho que não, acho que o pessoal já foi atendido aí pelas nossas trocas aí, né? Então, pessoal, queria mais uma vez agradecer a presença da Adriane Pacheco e do Marcelo Perlman, e convidar vocês para outros encontros aí, que temos, né, vários durante o ano. Com certeza foi ótimo, vamos convidar o Marcelo e a Adriane para mais encontros aí no futuro, e encontro vocês no próximo Insper Talks. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, Aline, Perlman, todos os participantes, em especial a Caroline, que trouxe aí uma dúvida para a gente. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado, foi um prazer.